Pessoal, hoje vamos falar sobre o pré-sal, né, as imensas reservas de petróleo no litoral brasileiro, descobertas na primeira década do século XX. É interessante a gente conversar sobre esse tema, né, à luz dos últimos acontecimentos, né, particularmente o colapso dos preços do petróleo, né, e o ambiente de enorme incerteza que envolve a indústria do petróleo e do gás, né, no contexto da pandemia, né, da Covid-19 que estamos vivendo, né, e né, as dúvidas que existem sobre o futuro dessa indústria no pós-pandemia, né. Independente disso, é importante, né, para a gente ter uma base para a discussão, voltar um pouco para trás, né, e fazer um pouco um retrospecto, né, da experiência brasileira no pré-sal como uma base, né, para as futuras discussões que se colocam, né. Esse é um tema hoje que está aí na agenda, né, inclusive para os setores progressistas brasileiros, os setores que têm feito uma crítica, né, dura à política de petróleo adotada, né, no atual governo e também no governo Temer, né, e quer dizer, existe o desafio, né, enfim, de reavaliar esse tema à luz dos novos dados, mas qualquer discussão só vai ser possível se a gente tiver, né, como patamar, né, a experiência, né, a experiência nossa com o pré-sal. Então, a aula que eu preparei, que eu vou apresentar agora, vai nesse sentido. Vamos falar sobre o Brasil e as reservas do pré-sal, né. Eu estou utilizando como referência, sobretudo, os textos do meu colega, professor Giorgio Romano Schutt, né, que na Universidade Brasileira eu considero a grande referência sobre esse tema, né. Então, vamos começar. Eu tenho aqui uns slides, né, que eu vou apresentar. Introdutoriamente, bom, o que é o pré-sal? O pré-sal, descoberto no Brasil em 2006, é a maior província petrolífera encontrada no mundo desde a descoberta das reservas no Mar do Norte, na década de 1960, ou seja, é a maior descoberta de petróleo feita no mundo nos últimos 50 ou 60 anos. Eu não tenho como apresentar o mapa aqui para vocês, mas é muito fácil vocês descobrirem, né? A província do pré-sal, né? É muito fácil da gente ter essa informação visual, né? São reservas de petróleo que se estendem ao longo do litoral brasileiro, desde o litoral do estado de Sergipe até o norte do estado do Paraná, numa extensão de cerca de 800 quilômetros. Reservas situadas a uma distância média de 300 quilômetros da costa, né, e é um petróleo situado a uma profundidade de 5.000 a 7.000 metros da superfície, ou seja, da linha d'água, né. Então você tem, né, algo como 2.000 metros de profundidade da água, né, e depois ainda um longo percurso abaixo do fundo do mar, né, atravessando camadas de areia, né, de pedra e de sal, até chegar então ao petróleo. Uma característica dessas reservas, além dos seus enormes volumes, seu enorme volume de petróleo, é o risco exploratório, que é extremamente baixo, é próximo de zero, né? Isso significa que você furando, você encontra, né? Então, isso, do ponto de vista dos contratos, do ponto de vista comercial, equivale, é como se fosse entregar um bilhete de loteria premiado. Você só tem que esperar a data do sorteio
para receber o prêmio, né? O petróleo está lá, o risco do poço seco, né, da empresa fazer todo aquele investimento, milhões de dólares, né, para não encontrar petróleo, é um risco que não existe. O volume total das reservas do pré-sal é incerto até hoje. O geólogo Guilherme Estrela, ex-diretor da Petrobras, já teve várias vezes na UFABC conversando com a gente, fazendo palestras, e que entre todos os que participaram desse processo de busca, né, que resultou na descoberta do pré-sal, é o mais importante, é uma espécie de pai do pré-sal brasileiro. O Estrela, ele calcula que as reservas do pré-sal podem ultrapassar 100 bilhões de barris. 100 bilhões de barris significa colocar o Brasil entre os 5 ou 6 maiores donos de reservas do mundo, atrás da Venezuela, da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, né, possivelmente acima da Rússia e de vários outros grandes produtores, né. Atualmente, o pré-sal já responde por cerca de 2/3 da produção brasileira de petróleo. Eu não tenho dados aqui muito recentes, mas em outubro de 2019, né, o Brasil produzia né, 1,9 milhões de barris de petróleo diários, num total de 2,9 milhões barris de petróleo, né? Ou seja, 2 em cada 3 barris de petróleo produzidos no Brasil, né, já são por conta do pré-sal, né? É bastante curioso a gente observar que, né, voltando para trás, eu acompanhei essa discussão, né, no final da década de 2000, na primeira década de 2000, no governo Lula, quando setores da direita, liberais, né, que questionavam a viabilidade da exploração do pré-sal, diziam que aquilo não ia dar certo, né, e o governo brasileiro do PT insistiu que tinha sim que levar adiante esse empreendimento, botar a Petrobras para produzir petróleo do pré-sal. Se não fosse isso, hoje nós estaríamos importando quase todo o petróleo que nós consumimos, porque o petróleo do que agora se chama de pós-sal, né, o petróleo da plataforma continental brasileira, de águas rasas e médias, né, esse petróleo ele já está acabando. São poços maduros, né, poços que vêm sendo explorados desde os anos 70, dos anos 80, e que já estão ali no final, né, já é a raspa do fundo do tacho, né? Então, quer dizer, eu acho que um crédito que tem que se dar a esses governos passados é esse, né, de ter levado adiante esse empreendimento, né, enfrentando o ceticismo da mídia e as críticas dos setores liberais, que sempre olharam com desdém as notícias do pré-sal, né? Espalhou-se a ideia, né, de que aquilo era uma lorota. Pra vocês terem uma ideia, teve uma colega de vocês, numa das turmas anteriores, que ficou muito surpresa quando eu falei do pré-sal, porque ela achava que aquilo era lorota do PT, o pré-sal. Ela ficou surpresa com a minha aula quando eu disse, não, o pré-sal existe mesmo, é sério, é para valer. Quer dizer, uma estudante de pós-graduação da UFABC, né, ter esse tipo de dúvida. Mas vamos lá, né? O pré-sal atualmente, como vocês sabem, está sendo leiloado. A maior parte da produção é feita pela Petrobras, né? Grande parte dessas reservas estão nas mãos da Petrobras, pelo menos por enquanto a maior parte, mas uma outra parte enorme das reservas do pré-sal estão sendo entregues a empresas transnacionais através de leilões, dos quais participa também a Petrobras. Nós tivemos 5 leilões até 2019. Esses 5 leilões envolvem um total de aproximadamente 52
bilhões de barris de petróleo, né? Se o Guilherme Estrela tiver certo, se nós tivermos, digamos, 100 bilhões de barris, né, já um pouco mais da metade está envolvido nesses leilões. Os 5 leilões realizados, as empresas internacionais de petróleo ficaram com 75%, aproximadamente 40 bilhões de barris, e a Petrobras com 25%. Né? Entre essas empresas transnacionais, vale destaque a Shell, que já arrematou 26% dos 52 de bilhões oferecidos em leilões, né? As empresas dos Estados Unidos, a Exxon mais a Chevron, somadas elas têm 20% do petróleo leiloado, petróleo do pré-sal, e as empresas chinesas têm cerca de 9,5% dessas reservas, né? Além desses leilões, né, a Petrobras tem vendido blocos que ela já possuía antes dos leilões, então a participação do capital transnacional é um pouco maior, né, do que essas informações que eu passei para vocês permitem supor. Vale também a gente mencionar, né, as isenções fiscais concedidas às empresas transnacionais, né, que exploram o petróleo brasileiro. Um atrativo oferecido pelo governo, né, é o abatimento de impostos, sobretudo imposto de renda dessas empresas, o que dá um total de cerca de 1 trilhão distribuídos, 1 trilhão de reais distribuídos ao longo de 25 anos, né? Além, né, do leilão que foi realizado no ano passado, né, do excedente de produção de reservas que a Petrobras já detinha em regime de cessão onerosa, mas a participação, esse leilão foi considerado um fracasso, né? Apenas algumas empresas chinesas arremataram uma parte desse petróleo. Vamos em frente aqui, eu estou um pouco atrapalhado com os slides, né? Só recapitulando um pouco, então o pré-sal ele foi descoberto em 2006 e anunciado em novembro de 2007, o anúncio oficial do pré-sal, né? Na época, né, anunciaram-se os primeiros poços a serem descobertos, situados mais ou menos a 5.000 metros abaixo da superfície do mar, né? O campo de Lula, né, que hoje tem entre 5 e 8 bilhões de barris, o campo de Iara, que tem entre 3 e 4 bilhões, o campo de Baleias com 1,5 a 2 bilhões de barris. Né? Houve um grande entusiasmo na época dos governantes, né, com essas descobertas, né, que foram apresentadas como um evento que abria a perspectiva de um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil. Então, planos muito ambiciosos, né, sonhos enormes, né, foram construídos a partir da descoberta do pré-sal. Né. Quando o poço de Tupi, que hoje se chama Lula, começou a ser explorado, em maio de 2009, né, Lula se referiu, né, a esse empreendimento como sendo a segunda independência do Brasil. Né. Mais tarde, né, a Dilma Rousseff, quando ainda não era presidenta, né, ela se referiu ao pré-sal como passaporte para o futuro. Né. Olha o significado dessa expressão, passaporte para o futuro. Seria, né, ali o salvo-conduto, digamos assim, o abre-alas, né, que levaria o Brasil a um futuro melhor, né, que levaria o Brasil à condição de país desenvolvido. Né. Duas datas importantes: em dezembro de 2010 foi aprovado o novo marco regulatório do petróleo específico para o pré-sal, que é o que se fez no Brasil. Não se mudaram as leis do petróleo no seu conjunto a partir das descobertas do pré-sal. Mantiveram-se as leis que já estão vigentes desde o governo Fernando Henrique Cardoso,
né, na época do governo Fernando Henrique, na década de 90, o Brasil rompeu o monopólio estatal do petróleo, né, e abriu as reservas brasileiras para a exploração de empresas transnacionais, né? Tudo isso com base em bases extremamente favoráveis às empresas transnacionais, o chamado regime de concessão. Essas regras todas foram mantidas bem dentro da linha, né, do que foram os governos petistas, de respeitar os contratos, ou seja, nenhum contrato vigente foi alterado a partir das descobertas do pré-sal. O que se fez foi criar um novo marco regulatório específico para as reservas do pré-sal, né? O que hoje, né, aos trancos e barrancos, com todas as mudanças que já aconteceram, continua valendo. O Brasil é um país que tem dois marcos regulatórios para a exploração de petróleo. Um para o petróleo do chamado pós-sal, né, e outro para o petróleo do pré-sal. Na época, né, foram apresentados vários desafios, né, que o Brasil teria que enfrentar, teria que resolver, né, para que fizesse uma exploração bem sucedida das reservas do pré-sal, né. Acho que é interessante a gente voltar um pouco para trás, né, para situar um pouco o que era o debate daquela época, o debate do final, né, da primeira década dos anos 2000, né, e início da década passada. Em primeiro lugar, as dificuldades técnicas, né. Dizia-se que a Petrobras não estaria à altura desse empreendimento, né. Nunca antes, e até hoje, nunca se descobriu petróleo do pré-sal em algum outro lugar do mundo, né, além das reservas brasileiras. Pode ser que exista, estão procurando na África, mas até agora, né, não se encontrou, né. A Petrobras, então, ela teve diante de si um desafio único de desenvolver uma tecnologia específica para explorar o petróleo nessas condições, né? Sondas que fossem até o fundo do mar e, chegando no fundo do mar, percorressem ainda, né, alguns milhares de metros para baixo, né, até encontrar essas reservas. A Petrobras deu conta brilhantemente desse desafio. Essa tecnologia hoje ela está totalmente dominada, resolvida, né, de tal maneira que cada poço que se abre sai mais barato do que o outro, né, diminuindo crescentemente até hoje, né, o custo da exploração do pré-sal. Outro desafio dizia respeito à soberania sobre as reservas. Eu não vou entrar aqui em detalhes para não tomar muito tempo, mas o Brasil resolveu isso com um ato unilateral, soberano, ampliando a soberania brasileira sobre o mar, né, ampliando, enfim, a área, né, litorânea, considerada, né, parte do território nacional, né. Havia um outro desafio, né, que era o desafio de, ao mesmo tempo, garantir os interesses nacionais na exploração do petróleo do pré-sal e, ao mesmo tempo, né, trazer para cá, né, atrair investidores estrangeiros, empresas que trouxessem tecnologia e capital externo necessários à exploração, né. Desde o início, né, a posição do governo brasileiro foi a de explorar o petróleo do pré-sal em parceria, né, fazendo joint ventures com empresas estrangeiras. Havia em movimentos sociais brasileiros, em setores da esquerda, né, uma posição que era de todo o petróleo brasileiro para o Brasil, de que a Petrobras fosse a única empresa, né, a levar adiante esse empreendimento, né, de maneira a que 100%, né, da riqueza gerada, né, ficasse em mãos brasileiras, basicamente do Estado brasileiro. Mas essa não foi a posição do governo. A posição do governo foi
garantir a primazia da Petrobras, garantir o interesse brasileiro, tal como era entendido pelo governo, né? O interesse nacional é um termo muito escorregadio, né? Um termo muito ardiloso. O que é o interesse nacional, né? Interesse nacional pode ser interpretado de várias maneiras, né? Na prática, o que acaba valendo como interesse nacional é aquilo que o governo diz que é o interesse nacional e que está sempre sujeito à contestação por outros atores, né, que vão dizer que o governo não está interpretando o interesse nacional de maneira correta, né, e essa questão nunca se resolve porque política é assim mesmo, né, é o campo do contraditório e da polêmica, né, mas, né, enfim, né, havia essa questão que considera-se resolvida, porque, né, quer dizer, apesar do novo marco regulatório adotado no Brasil, a gente vai falar sobre isso mais adiante, ter características mais nacionalistas em comparação com o marco regulatório neoliberal, né, adotado no governo FHC e vigente ainda para o petróleo que não é do pré-sal, né, ainda assim, né, empresas estrangeiras têm demonstrado interesse em investir no Brasil, né. Existe um outro tema que não vai dar para aprofundar aqui, mas que é uma outra, né, um tema bastante delicado, que é como gerir a contradição entre os interesses públicos, ou seja, o interesse nacional e o interesse da Petrobras, que a Petrobras não é o Brasil. A Petrobras, né, ela é uma empresa estatal no sentido de que o seu controle é do Estado brasileiro, da União, né. Em última instância, tudo que a Petrobras faz corresponde à vontade do governo brasileiro, que é a União, o presidente da República, que é quem indica o corpo máximo de diretores da Petrobras, o seu presidente, etc, né? No entanto, a propriedade da Petrobras é mista. A Petrobras, em grande parte, está em mãos de acionistas privados, brasileiros e estrangeiros, né? Então, é necessário encontrar uma maneira, foi entendido como necessário, uma maneira de garantir que o interesse que prevalecesse, né, na exploração do pré-sal, né, e que a arrecadação fiscal, né, a apropriação da renda gerada pelo pré-sal, né, fosse o máximo possível pelo Estado brasileiro, que não se confunde com a Petrobras, né. E um outro desafio, né, que foi apresentado na época, né, dizia respeito ao fator tempo, né. Quer dizer, de um lado, entendia-se que havia uma urgência em explorar as novas reservas, né. Urgência por uma questão de segurança energética brasileira, né, de garantir o abastecimento doméstico de combustíveis, e urgência do governo pôr a mão nesse dinheiro, ou seja, de ter acesso à receita fiscal que se esperava, né, dessa produção petrolífera, né. Em contraposição a essa urgência, entendia-se que, por outro lado, né, tinha que se considerar o tempo necessário para que a indústria brasileira, né, criasse condições, se qualificasse, né, para poder entrar em cena na exploração, né, nos projetos físicos, né, de exploração desse petróleo, né, por motivos que eu vou expor mais adiante, mas a ideia, né, presente desde o início de que o interesse nacional ele seria melhor contemplado se o Brasil não se limitasse a recolher a riqueza, né, a receita gerada pela venda desse petróleo, mas que aproveitasse esses empreendimentos para desenvolver a indústria brasileira, né, como fabricante de equipamentos, né, equipamentos caríssimos, sofisticadíssimos, navios, sondas, plataformas, etc., equipamentos de bilhões de dólares, né,
e que esses equipamentos fossem fabricados ao máximo possível no Brasil, né, e que os serviços, além dos bens, fossem essencialmente brasileiros, para que essa riqueza fosse internalizada aqui, servisse como alavanca para o desenvolvimento brasileiro, né, para um ressurgimento da indústria nacional, pelo menos de setores da indústria nacional, e para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Né. Para tudo isso, pretendia-se garantir, sobretudo, através de regras de conteúdo local, né, que eu vou mencionar mais adiante. Né. Esses eram os principais desafios, né. Além desses se somavam alguns outros, a questão dos preços, né, os preços para o mercado interno, os preços para o mercado externo. Né. O Brasil já na época subsidiava muito fortemente os preços internos do petróleo, né. Quer dizer, sempre teve em discussão como se encontrar uma relação ali equilibrada entre a cotação do petróleo no barril no mercado externo e os preços dos combustíveis no mercado interno. Né. Havia uma discussão sobre a matriz energética, né, se com o petróleo disponível em abundância para o Brasil não haveria uma tendência, né, do Brasil consumir petróleo em excesso, sujando uma matriz energética que é considerada limpa pela forte presença dos biocombustíveis, do etanol. Havia um outro risco chamado de doença holandesa, né, o risco de que a entrada maciça de dólares a partir das exportações de petróleo que já se previam, né, o risco de que isso valorizasse artificialmente a moeda brasileira, né, causando a chamada doença holandesa, né, que prejudica a produção local. É muito curioso, né? Quer dizer, hoje nós estamos aí com o dólar a R$ 6, né? Já está se falando que quando chegar a 7, nós vamos ter um novo 7-1, né? R$ 7 por dólar, né? Mas há 10 anos atrás a discussão que se tinha era o contrário, era o medo da supervalorização do real, causando a chamada doença holandesa. Né? Para evitar essa supervalorização, havia a ideia de se criar um fundo, né, a ser depositado em bancos internacionais para que esses dólares não entrassem diretamente na economia brasileira, para que o ingresso dessas divisas fosse dosado, fosse ali calibrado para evitar o seu efeito no câmbio, na supervalorização da moeda. Né? E havia ainda o risco do Brasil repetir a experiência nefasta do rentismo petroleiro, né, de outros países dependentes, de outros países periféricos, que descobriram petróleo, que exploraram seu petróleo, que se beneficiaram da riqueza, né, imediata gerada, né, por essa renda, né, mas que não conseguiram se desenvolver. Né, ao contrário, né, ficaram dependentes dessas exportações. O caso mais notório aqui na América Latina do rentismo petroleiro é o caso da Venezuela. Né, país riquíssimo de um lado, não atualmente, né, hoje o petróleo da Venezuela está em crise, mas historicamente, ao longo do século XX, é uma quantidade absurda, gigantesca, né, de dólares que ingressaram na Venezuela, mas que não foram capazes de produzir o desenvolvimento daquele país. Né, ao contrário, criaram a dependência do setor petroleiro. A Venezuela passou a viver da renda petrolífera em prejuízo do desenvolvimento da sua indústria e da sua agricultura. Então, esses desafios que eram discutidos na época da descoberta do pré-sal. Né? Do ponto de vista, né, favorável à exploração do pré-sal, né, havia a ideia de que o Brasil, ao contrário da Venezuela, quando foi descoberto o petróleo lá, final do século XIX, a exploração começa para valer no início do século XX, né? Era um país de economia agrária extremamente atrasado,
né? Como também grande parte dos países do mundo, a maior parte dos países que se tornaram grandes produtores de petróleo, quando essa indústria petrolífera se instalou, né, eram países que não eram muito melhores do que era a Venezuela no início do século XX. Né? Colônias, semicolônias, né, países altamente dependentes, né, periféricos, né, muitos não tinham nem Estado, porque eram colônias, os que tinham Estado, estados extremamente frágeis, como era o Estado venezuelano. No caso do Brasil, né, uma situação bem diferente no início do século XXI. Um país de renda média, né, um país até hoje não se sabe até que ponto é possível chamar o Brasil de país industrializado, mas um país, sim, com um parque industrial relativamente diversificado, né, a princípio capaz de produzir a maior parte dos itens necessários para a exploração do petróleo, a maior parte dos equipamentos, da infraestrutura, né, e um país que tem, né, uma das maiores e melhores empresas petrolíferas do mundo, que é a Petrobras, né, uma empresa de grande porte, né, com experiência de décadas já na produção de petróleo e com excelência em tecnologia, com prêmios internacionais, né, uma tecnologia desenvolvida, né, quase toda na exploração de petróleo offshore, né, os projetos que se desenvolvem desde os anos 70. Né. E do ponto de vista, né, um país com instituições estáveis, como se considerava na época, né, com a democracia consolidada, era o que se imaginava, né, em 2007, 2008, 2009, né, o que garantiria um controle da sociedade civil e das instituições, né, sobre a exploração petrolífera, evitando-se distorções, né, verificadas em outros países dependentes né, que vivem ou viveram a experiência de grandes produtores de petróleo. Vou pular algumas coisas que eu usava na minha aula, né, acho que eu rodei em outros anos sobre o assunto por uma questão de tempo, né. A experiência, né, da produção de petróleo do pré-sal foi extremamente bem sucedida, né? Já mencionei, já em 2009, menos de 2 anos depois do anúncio oficial do pré-sal, já havia poços produzindo, contrariando as projeções agourentas, né, daqueles abutres que diziam que seria impossível, diziam que o petróleo produzido pelo pré-sal, se é que se conseguisse alguma coisa, ia custar tão caro, mas tão caro que não iria valer a pena, porque o custo seria muito mais alto do que o valor do barril de petróleo. Né? Isso é uma grande bobagem, quer dizer, o custo de exploração do pré-sal é extremamente baixo, mesmo com o colapso de preços que nós estamos vivendo, né, na atual conjuntura. Ainda assim o pré-sal continua um empreendimento rentável, né? E no final de 2011, 4 anos depois do anúncio da descoberta do pré-sal, já havia 37 poços perfurados e em quase todos eles encontrou-se petróleo. Né? Já mencionei os dados, né, da produção, né? Só mencionar aqui de passagem, né, quando se fala de pré-sal, está se falando não apenas de petróleo, está se falando também de gás natural. A dificuldade é trazer o gás natural e a dificuldade maior não está no mar, a dificuldade maior está em terra, né, de distribuir o gás natural do pré-sal, né, para os consumidores, né, para as empresas, enfim, as regiões consumidoras. Né, a rede brasileira de gasodutos é muito pobre, né, o que faz com que ainda que o Brasil já esteja produzindo grandes quantidades de gás no pré-sal,
do ponto de vista econômico, continua sendo mais vantajoso, em muitos casos, se utilizar o gás boliviano, né, que vem através do gasoduto Gasbol, né, até o sudeste brasileiro. Né, isso ainda é mais vantajoso, né, do que a industrialização de boa parte do gás do pré-sal. Esse gás, né, então, o seu maior volume do gás descoberto no pré-sal, ele é reinjetado para dentro dos poços pela falta de possibilidade de utilização comercial no momento. Claro que no futuro, pensando-se em longo prazo, né, pode-se imaginar, se houver ou se houvesse um projeto de desenvolvimento, ele ser canalizado por gasodutos, né, enfim, criando mais essa alternativa barata, né, de fornecimento de combustíveis para a economia brasileira. Em 2010, conforme eu tinha dito antes, então adotou-se um marco regulatório específico para o pré-sal, que se caracteriza basicamente pelo regime de partilha, que é o principal componente do regime de partilha. Né? O que são os objetivos do novo marco regulatório? Primeiro, aumento da capacidade de arrecadação fiscal pelo Estado brasileiro. Ou seja, para que o Estado brasileiro tenha a máxima captura da renda petrolífera, aquilo que é conhecido pela expressão em inglês government take, né? A pegada, a parte que o governo pega, é o government take. Né? O governo passa a ser remunerado não apenas pela cobrança de impostos e de royalties, que é o sistema tradicional que vigora no regime de concessão vigente nos postos que não são do pré-sal, e também alguns do pré-sal, mas que foram concedidos antes da descoberta do pré-sal, blocos de petróleo convencional, mas abaixo do petróleo convencional já havia pré-sal. As empresas estrangeiras que já estavam lá explorando esse petróleo convencional e descobriram o pré-sal, essas ganharam sorte grande na loteria, porque estão produzindo pré-sal pelas regras do petróleo convencional. Isso acontece em alguns casos, né? Mas o governo brasileiro no pré-sal, ele passa a receber, além dos impostos e dos royalties, uma parte da produção. Por isso é partilha, né? Uma porcentagem dos blocos extraídos. Outro objetivo do novo marco regulatório é aumentar a capacidade do Estado de exercer o controle sobre essa produção, né, e sobre o gerenciamento das reservas, né? Ou seja, o poder de decisão do Estado sobre como é que vai ser feita essa exploração, né, qual vai ser o ritmo da exploração, quais vão ser os fornecedores contratados e assim por diante, né? Um outro objetivo foi o de fortalecer o papel da Petrobras nas parcerias, né, estabelecidas com empresas estrangeiras, ou seja, qual que era a linha adotada? Nós queremos empresas estrangeiras aqui no Brasil, né, colaborando com a gente, participando como sócias na exploração do petróleo do pré-sal. Essas empresas vão ter o seu lucro garantido, né, que é considerado legítimo que elas, né, sejam recompensadas com uma parte da riqueza gerada, porém o controle desses projetos, imaginava-se na época, deveria ficar em mãos do Estado brasileiro. Como fazer isso? Garantir que a Petrobras fosse a operadora em todos os consórcios, né, estabelecidos com outras empresas, que é basicamente empresas estrangeiras, né. A ideia de ter empresas privadas nacionais envolvidas nesse projeto naufragou, especialmente aquele Ike Batista, não sei quantos de vocês se lembram dessa figura. Ele criou uma empresa privada nacional para, né, explorar petróleo no Brasil. Essa empresa deu com os burros na água, né, enfim, uma história
lamentável a história toda desse Ike Batista. No fim, Brasil, empresa brasileira significa Petrobras, né, no que diz respeito à exploração de petróleo. Que a Petrobras, então, fosse a operadora em todos os consórcios. Ser operadora significa que todas as decisões vão ser tomadas pela Petrobras. A operadora faz isso, é a empresa que toma as decisões, né, dentro do consórcio. E ainda com a possibilidade de que a Petrobras pudesse ficar sozinha com certos blocos, com 100% de blocos, sem licitação, e mais ainda a obrigatoriedade de que em todos os consórcios para exploração do pré-sal a Petrobras estivesse presente, e estando presente, né, logicamente como operadora, conforme eu já disse. Um outro objetivo era aumentar a participação estatal no capital da Petrobras, né, e, além disso, o estabelecimento de normas de conteúdo nacional, ou conteúdo local, né, para que as empresas brasileiras, né, entende-se empresas brasileiras, empresas instaladas no Brasil, mesmo que de capital externo, a Constituição brasileira, né, concede, né, a empresas estrangeiras instaladas no Brasil o status de empresa brasileira, portanto, que operam em igualdade de condições com as empresas que são propriamente brasileiras, de capital brasileiro, enfim, mas que essas empresas chamadas de brasileiras, né, tivessem certos privilégios, tivessem uma posição, né, especial, uma primazia, né, como fornecedora de equipamentos e de serviços para a exploração do petróleo do pré-sal. Essas foram as regras, né, que se contrapõem ao marco regulatório anterior, né, da Lei do Petróleo de 1997, do governo FHC, que estabelece como única forma possível de exploração de petróleo a concessão precedida, né, de licitação. Né. Argumentou-se, né, na época da aprovação do novo marco regulatório, que as condições eram totalmente diferentes, né, em primeiro lugar porque o pré-sal não oferecia o risco exploratório, né, conforme eu disse, né, e também os altos preços do petróleo vigentes na época, né, criariam um cenário bastante diferente do cenário de baixos preços que corresponde à época em que se adotaram as normas neoliberais dos anos 90 para a exploração do petróleo. Então, isso sobre aí a mudança do marco regulatório. Tem aqui uma frase do professor Jorge Romano Schitt, da UFBC, que a partilha, o regime de partilha, né, ele não foi uma mudança de regime, e sim um novo regime para uma nova realidade. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou publicar, né, os slides dessa aula, né. Vou falar sobre aqui o que é importante a essa altura do campeonato a gente ressaltar, né, sobre a questão do pré-sal. Bom, o novo regulatório, quando ele foi lançado, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional com amplíssima maioria, né? Mesmo setores que depois participaram do golpe, que derrubou a presidenta Dilma, setores que depois aprovaram a mudança do marco regulatório, né? Quer dizer, a volta de vários várias das regras tipicamente neoliberais para a exploração do petróleo, na época foram a favor do novo marco regulatório, aprovado em 2010, às vésperas das eleições, quando
a presidenta Dilma, né, a Dilma foi eleita pela primeira vez, né, naquele momento os membros do Congresso brasileiro, ninguém queria ser taxado de entreguista, né? Então isso facilitou muito a aprovação do novo marco regulatório, né, que deixou sob o controle estatal, ou seja, o controle da União, do Estado brasileiro, o ritmo de extração e de refino do petróleo brasileiro, a condição da Petrobras, né, de operadora, né. Em segundo lugar, a capacidade da indústria brasileira de atender a demanda por navios e por equipamentos, por serviços, né, as normas de conteúdo local, né, e a destinação da renda petrolífera. Foram aprovadas leis que destinam a quase totalidade dos lucros do petróleo, do pré-sal, né, arrecadados pela União, para que eles sejam destinados prioritariamente à educação, a maior parte para a educação, né, e uma outra parte menor para a saúde, né. Então, a ideia, né, de, né, se suprir as deficiências nacionais nessas áreas fundamentais de educação e saúde, com a renda gerada pelo petróleo do pré-sal, né. As antigas concessões continuam, conforme eu já disse, né. No total da área mapeada do pré-sal, 32% delas já estavam concedidas para exploração, né, 60% para a Petrobras, né, e 40% para empresas estrangeiras. Essas concessões todas elas permaneceram. O capital da Petrobras foi ampliado, né, no início do primeiro governo da Dilma, né. A Petrobras, que tinha 40% do capital da Petrobras, passou a ter 48%, né, e o restante permaneceu em mãos privadas, né, 34% nas mãos de investidores estrangeiros e um pouco mais de 18% nas mãos de investidores brasileiros. O que mais a gente pode falar de relevante sobre as regras adotadas para o pré-sal? Bom, adotou-se então a estratégia de utilizar o pré-sal como um fator de desenvolvimento industrial, né, com uma participação intensa de empresas brasileiras, tanto a estatal Petrobras quanto empresas privadas, nas cadeias produtivas, né, do petróleo, né, tanto no upstream quanto no downstream, né. Eu já disse isso numa aula lá atrás, né. Upstream, né, são as partes da cadeia produtiva do petróleo que ocorrem a partir da extração de petróleo, aliás, até a extração de petróleo. Então, a prospecção, né, e a produção de petróleo é o upstream, né, corrente acima, e o downstream é o que vem depois que o petróleo já está extraído, ou seja, o transporte e o refino, a distribuição, a venda, o varejo de petróleo, tudo isso é downstream. Na parte do upstream, né, o que se estabeleceu é a busca da criação de capacidade produtiva nacional, para que, né, essa parte da cadeia produtiva fosse exercida, né, principalmente por empresas situadas no Brasil. Os navios, as sondas, as plataformas, toda a tecnologia necessária para a produção de petróleo. E no downstream, a ampliação do setor de refino. Então, decidiu-se e iniciou-se a construção de várias refinarias brasileiras, né, para que grande parte do petróleo do pré-sal fosse refinado, né, aqui dentro do Brasil, né, para que o Brasil tivesse plena autonomia, né, de se abastecer de combustíveis sem a necessidade de importar derivados de petróleo, né, e, mais do que isso, a perspectiva do Brasil competir nos mercados internacionais como um exportador de derivados de petróleo.
A ideia de que o ideal para o Brasil seria exportar o máximo de derivados de petróleo e nem tanto o petróleo bruto, né, o petróleo cru, né, extraído dos poços do pré-sal. Do ponto de vista dos equipamentos, haviam projeções grandiosas, né? Para vocês terem uma ideia, né? Um equipamento-chave, que são as sondas para perfuração em alto mar, existiam 15 dessas sondas em operação em 2010, quando foi adotado o novo marco regulatório. A previsão é de que até 2020, né, naquela época, um ano distante, 10 anos atrás, né, que seriam necessárias 65 sondas. Né? Ou seja, então, que a produção de 50 novas sondas para perfuração em alto mar ocorresse no Brasil, por empresas brasileiras, né, empresas aqui instaladas. Né? Os barcos, somando todo tipo de embarcações, né, dobrar o número de embarcações utilizadas na indústria petrolífera de 287 para 568. As plataformas de produção de petróleo, havia 44 em 2010, a expectativa é de que elas fossem 94 agora em 2020, 50 plataformas a mais de produção, né? A ideia era de que todas elas fossem produzidas no Brasil. Vocês imaginem uma plataforma de petróleo, uma estrutura imensa, gigantesca, né, colocada ali em alto mar, né, o que tem ali dentro? São milhares e milhares de itens industriais, grande parte deles itens de alta tecnologia. Né? Imagina, né, produzir no Brasil 60%, 70%, 80% desses itens. O que isso significa de estímulo à indústria nacional, a quantidade de fornecedores, né, que vai ser mobilizada para produzir, né, esses equipamentos, a tecnologia que vai ser criada, né, para que isso seja possível, né, os empregos de qualidade que vão ser gerados nesse processo, empregos para engenheiros, para técnicos de alto nível, para operários altamente especializados, né, técnicos em computação e tantas outras áreas. Né. Então, essa era a ideia, e mais do que isso, né, que a partir daí esse conhecimento pudesse ser aplicado em outros setores da indústria, que essas indústrias que ganhassem impulso, né, que ganhassem escala, que se capitalizassem fornecendo, né, equipamentos para a Petrobras, essas indústrias, elas, ao ganharem porte, elas estariam gerando esses equipamentos para outros setores da indústria brasileira. Era um projeto altamente ambicioso, grandioso, né, de retomada da industrialização brasileira a partir, né, da exploração do pré-sal. Né. Tudo isso foi por água abaixo, sabemos muito bem, acabou, né, mas era o que se, enfim, buscava com as políticas de conteúdo local, né, adotadas então com o objetivo de gerar emprego e renda no Brasil, gerar desenvolvimento, né, alavancar uma retomada da indústria nacional, né, e para isso foram feitas algumas opções. Né, o Estado brasileiro, os gestores desse projeto do pré-sal, né, eles optaram por aquilo que na linguagem dos negócios, né, enfim, né, eu vi essa palavra pela primeira vez quando eu participava da reengenharia na editora Abril. Veio lá uma equipe da McKinsey, uma empresa internacional, aí, especialista em processos, em reestruturação de empresas, etc. Aí eu aprendi a palavra trade-off. Trade-off é um toma lá da cá, né, você abre mão de algo para ganhar um outro algo que você considera que vale mais. Então ali optou-se por um trade-off,
que era o seguinte, né? O Estado brasileiro abria mão de ter um fornecimento mais rápido de equipamentos para o pré-sal, né? Abria mão dos preços menores possíveis no mercado, né? Para demorar um pouco mais para ter esses equipamentos, gastar um pouco mais, pagar um pouco mais por isso, mas, aí está o trade-off, né? Em compensação, gerar capacidade industrial própria, né? Ou seja, em vez de você ter um navio, né, um navio petroleiro, que é um item, né, um equipamento sofisticadíssimo, em vez de comprar esse navio na Coreia, queria chegar rápido, né, e por um preço mais competitivo do mercado internacional, vamos fazer aqui esse navio petroleiro. Vai demorar mais tempo, né, vamos gastar mais para fazer esse navio, mas vai ser um navio nosso, né. Essa foi a opção, né, e isso foi um sucesso absoluto, né, e em poucos anos, né, quer dizer, cada navio que era produzido era mais rápido do que o anterior, era melhor em qualidade, tinha menos problemas, né, fabricado a um custo menor, né. Então, essa foi a opção, né, feita pelo governo brasileiro na época, uma opção que, enfim, a pessoa tem que ser muito colonizada mesmo mentalmente para dizer que não é a melhor, né? Um brasileiro, para dizer isso, ele tem que ser realmente um entreguista, né? Alguém que se coloca de joelhos, né, a serviço de interesses estrangeiros, porque é tão óbvio, mas a gente é obrigado a estar aqui, né, dizendo o óbvio, né? Do ponto de vista concreto, né, o que isso significou, né, para a economia brasileira, para vocês terem uma ideia, né? No ano 2000, né, ainda no período neoliberal, né, já ao final de uma década inteira de neoliberalismo, em que a indústria naval brasileira foi completamente desmantelada a partir do governo Collor, né, e depois continuando no governo do FHC, em 2000, toda a indústria naval brasileira ela empregava apenas 1.900 trabalhadores diretos. Estou imaginando que esses 1.900 trabalhadores diretos, a metade ali devia ser guarda de segurança, tomando conta de galpões vazios para não ser saqueada ali pelos vizinhos. Desses 1.900 trabalhadores diretos, 10 anos depois, né, já sob o impulso, né, da exploração do pré-sal, eles eram 80 mil, né, e em 2014, quando se instala a crise na Petrobras, que eu não vou falar dela aqui agora, né, em 2014 já eram mais de 100 mil empregos diretos gerados pela indústria naval brasileira, que ressuscitou das cinzas a partir das encomendas da Petrobras para o pré-sal. Eu tenho aqui uma aula que eu vou mandar para vocês por slides, cheia de detalhes que eu não vou colocar aqui, né? Eu vou parar por aqui essa aula, então, né? E a gente vai trocar ideias, né? Vai discutir esse assunto do pré-sal na sequência, né? Ali pela nossa página no Facebook. Acho que já falei bastante para uma gravação desse tipo, ok? Então, eu paro por aqui e me desculpem aí pela exaltação, mas eu fico realmente muito revoltado quando eu vejo o que está acontecendo com o petróleo brasileiro e muito triste, né, ao ver todos esses planos, né, tão bonitos, né, né, tão proveitosos, né, tão interessantes do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro, não só econômico, mas também social, irem literalmente por água abaixo, pelas águas abaixo do litoral brasileiro, né, tão beneficiado pela sorte, né, com essa riqueza, né,
no fundo do mar, né? E o povo brasileiro tão prejudicado, né, por essa classe dominante vira-lata que nós temos, ok? Paro então por aqui e é isso, né? E para quem está tendo aula comigo, a gente vai continuar conversando. Um abraço.